Se entrar, aí você vai sacrificar o boi, vai indenizar o que ele comeu, vai indenizar o que ele pisou, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá tudo lá, né? Tá entendendo? Então, assim, essa é a lei instrutiva. Vocês nem o boi têm ainda, né? O boi veio, como diz assim, a monarquia, diz o Dr. Milton Schwantz, saudoso Dr. Milton Schwantz, ele dizia assim, ó, gente, a monarquia veio rebocada pelos boi, os boi é que puxaram, porque quem precisava de um exército profissional para proteger é o rico, e o rico de Israel criava boi, os pobres criavam cabritinho, e cabritinho precisava proteger do inimigo, porque o inimigo não queria cabrito, o que queria era o boi. Então quem puxou a monarquia para ter um exército profissional, para ter tudo, para proteger, foi o boi. Não pensem que foi o cabrito, que cabrito ninguém quer, nem de graça. Vocês podem ir aqui pro Nordeste, aqui, o que vocês veem de jumento, de cabrito solto nas rodovias, é coisa absurda, né? Meu Deus do céu. É. Nos cânticos e nos hinos. É porque mas é porque é bonito, assim, não é aplicável ao Novo Testamento, né? A Nova Aliança diz pra gente amar o inimigo, né? Não, mas é porque você tem hinos de guerra, você tem mesmo, tá certo, assim, porque você não tem um tipo só de hino. Nos hinos e nos cânticos, você não tem só um tipo de hino. Você tem hino de guerra, você tem hino de velório, você tem hino de guerra. Então, obviamente que esses hinos de guerra, de vingança, de coisa, não se aplica ao Novo Testamento. Essa ideia assim que o pessoal hoje, não, Senhor, vinga meu inimigo, Deus vai rir de você, fazer, eu já te mandei você perdoar, para que você quer que eu vingo? Ele deve estar rindo da gente, né? Então, eu certamente quando eu falo, pastor, ó Deus, o meu inimigo, Deus fica lá do céu assim, meu Deus do céu, meu filho, já te mandei perdoar o seu inimigo, amar o seu inimigo, porque você está pedindo para eu matar, eu estou com vontade de matar você, porque eu tenho prazer na morte dos meus santos, eu estou quase matando em você. Vamos lá, então tem a Torá, então, eu estou ressuscitando o meu dom da música, eu vou voltar a tocar, e quando alguém me convidar para pregar, além de pregador, vai levar também na sua igreja um cantor, porque eu também vou cantar, e já estou compondo a primeira música, e a letra vai ser assim, você que me viu na aula de violão e não acreditou, vai se arrepender quando ouvir a minha música, alguma coisa assim. Vamos lá, os profetas, né, que tem uma disposição também diferente, olha só, os judeus têm os profetas anteriores, né, os profetas anteriores, os profetas posteriores. Então quem são os profetas anteriores? Josué, Juízes, Ruth, que para eles está, se for 22 eles estão juntos, se for 24 eles estão separados, Ruth está nos escritos. 1º e 2º Samuel, que é considerado um livro só, 1º e 2º Reis, que é considerado um livro só, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Lamentações, que se for 22 é um livro só, se for 24, Lamentações está lá nos escritos. Ezequiel e os 12, que não é os 12 apóstolos, é os 12 profetas menores nossos. Quem foi que mandou dizer o profeta menor? Isso é organização apócrifa cristã. Vamos lá. E os escritos? Salmo, Jó, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Esté, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Então junto. Junto. Agora, o primeiro Esdras dos ortodoxos lá, não é Esdras, Neemias. Eles têm o primeiro Esdras e o Esdras, Neemias. Entendeu? Agora, para eles, Esdras e Neemias é um só sempre. E para a gente é separado. Então, eles têm um jeito diferente, por exemplo. Aonde, gente? Aonde que você vai falar na igreja que, não, vamos abrir o livro, vamos abrir aí a Bíblia no livro do profeta 1º Samuel. Como assim? Eu aprendi na EBB que é livro histórico. Então, assim, para a gente é uma narrativa. Então, tem um teor histórico. Mas para os judeus, aquilo é
profeta. Né? De alguma forma, aquele livro está classificado como profeta anterior. Então é diferente, o jeito deles olharem para a Bíblia, para o Antigo Testamento, é muito diferente do jeito que nós olhamos. É isso aqui, ó. Lei, profetas, salmos. É o Tanakh. Torá, Nebiim, Ketuvim, em hebraico, que forma o acróstico Tanakh. Inclusive, vocês vão encontrar isso vocês vão encontrar, às vezes, em livros de teologia, mesmo assim, na Tanakh, meu Deus do céu, que bicho é esse? Então, eu não falei que a gente chamava de Bíblia Hebraica, Primeiro Testamento, Antigo Testamento, e Tanakh é um outro nome, porque a Tanakh é o acróstico dessas três expressões em hebraico: Torá, Nebiim, ou Neviim, e Ketuvim. É porque o Beit, né, é uma letra só, aí a gente pronuncia Ketuvim, ok? Então também tem essa forma. Então, e Jesus usou mesmo lá em Lucas 24, 44, tá bem essa forma mesmo, essa tríplice organização. Já no primeiro século, eles não estavam de acordo aqui, ó, nos escritos. Uns achavam que tinha que entrar uns, outros achavam que tinha que entrar outros, uns achavam que tinha que entrar Macabeus, outros não. Eles estavam nas disputas aqui, ó. Mas a Torá e os profetas, a lei e os profetas já estava decidido. E finalmente, os escritos. É porque o pastor Wozen, ele tem essa cara de idoso, não é à toa. Ele nasceu há 10 mil anos atrás. Ah, não pode, isso é apócrifo, né? Isso é do Raul, né? Não, retiro o que eu disse. Vamos lá. Não saiba demais, Então, a formação do Antigo Testamento, depois dessas características que eu citei, vem a questão da formação. Então, a primeira parte são as sessões separadas, orais e escritas. Tá, aqui está errado. Desconsidere isso aqui. A formação do Antigo Testamento se deu em 3 etapas distintas e parcialmente sobrepostas. Então eu copiei esse aqui de um outro slide meu também, mas certamente eu copiei. Não, fui eu que copiei errado mesmo. É o Ctrl+C, Ctrl+V do meu slide de outra aula que eu copiei errado. Então a primeira etapa, a etapa de formação das unidades literárias, separadas, orais e escritas. Aqui, ó. Aqui é escritas, ela tinha que estar aqui, ó. A etapa de formação das unidades separadas, literárias, separadas, orais e escritas, ou escritas, as quais finalmente se tornaram uma parte da Bíblia hebraica desde aproximadamente 1200 a.C. até 1100, até 100 depois de Cristo. Então, assim, você tinha as partes separadas, né, as porções, que vão sendo gradativamente unidas até você ter o texto completo. Então, isso se dá, e aí nós botamos até 100 depois de Cristo, por causa do Concílio de Jamna, quando eles finalizam os escritos para dizer que era assim a última parte. Mas começa já em 1200 a.C., as primeiras tradições orais, ou até antes, né? E os primeiros textos escritos já começam nesse período aí, e demora mais ou menos 1000 anos até que tudo fique plenamente composto. Então, essas unidades, elas estão realmente separadas. É como eu disse, você pega, citando o profeta Amós, porque eu escrevi aí já alguma coisa do profeta Amós, e aí eu já tenho bem formada a composição do livro de Amós, assim como o livro de Oséias, que passa pela mesma formação, todos os dois profetas do norte. Primeiro você tem a parte oral, a pregação propriamente dita, depois uma primeira cópia de memórias, de panfletos separados. Então você tem pequenas profecias, tudo separadinho ali, não está aqui, não está junto, até porque não tinha material para juntar tudo aquilo. Depois você vem com uma escola do norte, de Betel, que conserva os textos maiores. Depois, com a destruição do norte, esses textos migram para o sul, e o sul incorpora essa profecia, que era originalmente para o norte, incorpora no sul, porque também tem profecias relacionadas para o sul. E finalmente a última etapa é formada depois do cativeiro,
quando eles inserem, aí sim vem alguns, podemos dizer assim mesmo, alguns discípulos inserem pequenos textos, versículos, frases bem pequenininhas para fazer ligação entre um e outro, para fazer dobradiça, né? Um texto não faria sentido com o outro se não fosse por uma palavra, uma frase que vem ali fazendo essa dobradiça. Então isso aí demorou mais ou menos 400 anos da palavra falada para o texto propriamente dito. Para o texto propriamente dito. Isso dá mais ou menos 400 anos. Então, às vezes a gente fala assim, pastor, mas isso aí não faz o menor sentido. Faz. Isso aí, tem alguns textos que são muito, digamos assim, muito evidentes que eles estão ali para fazer dobradiça. Então, por exemplo, o Amós pregou no norte, só um exemplo assim. O Amós pregou no norte. O primeiro rei que ele cita é do sul. Você fala assim, por que um camarada que prega no norte cita o rei do sul? Porque o rei do sul é citado porque essa parte foi conservada no sul. Porque o pessoal do sul nunca saberia quem era o rei do norte se citasse só o rei do norte. Você fala, como que não, pastor? Eu mostro para vocês, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com toda a internet, com tudo que a gente tem hoje, eu pergunto para vocês, quem é o presidente do Paraguai? Tem. Quem é o presidente da Argentina? Não vale dizer que é Cristina, que ela já saiu. É o Macri, né? Tá passando agora, a gente tá com inveja, né? Diz que a gente tá com inveja. Tá na mídia, né? Tá na mídia. Vamos pegar um outro país aqui que faz fronteira com o Brasil. Na Venezuela todo mundo já sabe que tá verde, tá podre. Todo mundo sabe que tá podre. Mas vamos lá. Vamos fazer assim, vamos fazer um exercício dentro do Brasil. Como é que é mesmo o nome do governador do Paraná? Para não dizer que eu estou apelando, pastor, o senhor está apelando, porque Israel do Sul e do Norte eram o mesmo povo, então ele sabia, então nós vamos falar do mesmo povo. Pesquisando na internet aí, né? Júnior Safadão, vigia. Tá, da Bahia. Quem que é o da Bahia? Faz divisa aqui com a gente, pertinho. De Minas Gerais. Do Goiás. Do Goiás, você é funcionário do estado do Goiás. Pois é, como é que é mesmo o nome do governador do estado do DF? Eu não estou bem lembrando. Aliás, aqui, quem é de Planaltina? Quem é de Planaltina? Deixa eu perguntar. Não precisa ter vergonha. Como é que é o nome do administrador de Planaltina? Não, eu não. Jamais aceitaria um lugar dele. Cadê? Quem é de Taguatinga? Quem é o administrador de Taguatinga? Vocês sabem aí? Então assim, cara, se a gente aqui não sabe quem é o administrador de Planaltina, morando em Planaltina, vocês acham que é 600 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, o cara ia saber que era o rei do outro país? Estão entendendo? Estão entendendo? Aí você fala assim, por que que um cara, aí a pergunta que você faz assim, por que o cara que pregou no norte começa com o nome do rei do sul? É porque o negócio chegou no sul, com a destruição da Samaria, né? Com a destruição do reino do norte, os sacerdotes fugiram para o sul carregando seus textos sagrados, mas se chegasse lá e dissesse o nome do rei do norte, o povo do sul não sabia que ano que era aquilo. Não sabia quem era o rei. No período de Jeroboão. Aí o cara fala, mas Jeroboão não é aquele que brigou com o Roboão? Isso tem uns 300 anos que esse cara morreu, ué. Esse tem tão antigo assim? Não já está falando do Roboão II. Então assim, se fala com o nome do rei do norte, o povo do sul não ia saber de jeito nenhum quem era. Fazia ideia. Então começa o trem logo para o sul. Por quê? Porque esse já sofreu uma dobradiça, digamos assim, no sul, para ele poder ser contextualizado para o sul. Então isso demora de 400 anos para que a coisa se complete dessa natureza.
Então, os textos, não imagine assim, que tudo assim, é tudo de uma coisa só, porque isso não é possível, não é como hoje, né? Não é com a mesma tecnologia que nós temos hoje. Vamos lá. Então a primeira etapa é essa, etapa de formação das unidades literárias, separadas, orais e escritas, as quais finalmente se tornam parte da Bíblia hebraica. A segunda etapa é a etapa da formação final da Bíblia hebraica, como coleção autorizada da escrita em 3 partes, lei, profetas e escritos, que começa por volta de 400 a.C., né? com a volta do pessoal do exílio, com a lei como sendo o núcleo, suplementada mais tarde pelos profetas, e que culminou finalmente por volta de 90 com a delimitação das fronteiras dos escritos, né, em que eles têm o texto propriamente dito. Então a primeira parte que eles percebem assim, que é inspirada, que eles já tomam aquilo como palavra de Deus, digamos assim, para os judeus, é a Torá, é a lei normativa, é sacerdotal, é a lei que vai reger Israel, que é a primeira parte, é o núcleo que eles vão dizer que aquilo é inspirado, que é palavra de Deus. Não é por acaso que até no Novo Testamento, quantas vezes no Novo Testamento, os apóstolos falam da lei, só lei. Não, porque na lei, e o negócio está no profeta. A citação que ele está falando não está na Torá, não está no Pentateuco, está no... Mas o cara está equivocado, o apóstolo Paulo aqui, eu acho que ele está enganado. Ele está enganado, porque está falando assim, na lei, e aí ele cita um profeta. Então, é porque assim, a lei é o núcleo. Então, quando os judeus falavam Torá, por muitas vezes, ao falar Torá, eles estavam falando de todo o Antigo Testamento. Porque foi a primeira parte a receber a insígnia, vamos dizer assim, de autoridade para assuntos de fé de Israel. Depois vem os profetas, paulatinamente, não é? Eles não vão, nenhum dos profetas recebeu autoridade imediata. Gente, pelo amor de Deus, olha, se o Isaías tivesse sido reconhecido como profeta, eles não tinham cortado ele no meio. Se o Jeremias tivesse, falou assim, pastor, mas todo mundo acreditava no Jeremias. Gente, se eles tivessem acreditado no Jeremias logo de cara, eles não tinham atolado o cara até no pescoço, numa fossa. Não tinha feito. Então eu falei assim, não, pastor, eles tudo acreditava. Se todo mundo acreditava no Elias, por que o rei Acabe queria matar o Elias? Estão entendendo isso? Então assim, é mais ou menos aquela história mesmo, assim. O cara recebe os louros e passa a ter a autoridade depois que morre. E depois que a profecia dele se cumpre. Ora, o Jeremias, quem creu no Jeremias, meu Deus do céu? Quem creu no Isaías? Quem deu crédito à nossa pregação? O próprio Deus já alertava os profetas, vai pregar, meu filho, vai ser muito, muito produtivo o seu ministério, você vai pregar para um povo de coração duro a servir, o povo do ouvido moco, vai ser uma beleza, você vai falar, e eles vão ficar doidos para te matar. Qual profeta que não se cumpriu essa profecia? Não, Então, não, mas eles matavam antes disso, eles não esperavam nem cumprir. Não foi Jesus que disse, ele tinha razão. Não foi Jesus que diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Não foi Jesus que diz? Eu acho que Jesus sabia bem da lei, viu, irmão? Eu não sei porque o povo acredita dos rabinos. Jesus já estava dizendo trem certinho, mas não é o caso. Então assim, a gente pega o negócio e diz assim, não, a gente é que acredita. A gente lê e acredita. Mas eles, quando ouviram os caras pregando, a primeira vez que eles pregaram, ninguém estava acreditando naquilo. Ora, como é que acredita no Jeremias, gente? Sinceramente. No Ezequiel, como é que acredita? Como é que acredita? O cara chega assim e diz assim, gente, o Jeremias chega assim, gente, vocês se rendem, eles são inimigos, mas é para se render, entregar, abrir os portões pacificamente, amigos, tal, porque senão eles vão destruir tudo. Aí chega o outro e diz assim, epa, Deus mora no templo, vocês acham que Deus não vai defender o seu templo? Nós moramos na cidade santa,
Você acha que Deus vai permitir que esses incircuncisos, maledetos entrem na nossa cidade? Ora, eu ia direto para os pés desse. Oh, meu Deus, esse aqui é meu herói. Esse aqui está certo. Ó. Deus mora no templo. Deus, a cidade é dele. Por que vai deixar esses incircuncisos entrar aqui? Joga pedra no profeta, que esse cara não sabe de nada, não. Hein? Oh, gente, pelo amor de Deus, assim, quem é que dava para acreditar no João Batista? Vamos falar sério. Não é? Os caras não acreditavam. Não era à toa que os caras não acreditavam no João Batista. O cara não tinha paletó, não tinha gravado, o cara vinha do deserto, parecendo um fanático, um lunático. Quem vai acreditar? E o cara chegava e dizia assim: olha, o machado está posto sobre a raiz. O juízo de Deus para vocês vai ser tão rápido que vai ser assim: levanta e corta. Quem quer um negócio desse nas igrejas? Aliás, quem quer um negócio desse em Israel? Escapuliu, irmãos, desculpa. Quem quer um negócio desse em Israel? Não é à toa que o pescoço do cara vai na bandeja. O senhor fez uma pesquisa do livro de Amós? Isso. Uma dúvida. Esse negócio do crente em cima do muro veio lá de Amós? Não, que ele viu o Senhor em cima do muro, aí os crentes... Não foi em cima do muro, não. Ele viu Deus, foi com... Porque o Amós, ele era do campo, né? Ele não gostava bem da cidade. O Jeroboão... mas é a casa do rei. Ele está com um pé em cima da casa do rei e o outro em cima do templo. Ou seja, a qualquer momento ele amassa os dois. Então aquilo ali é uma denúncia ao palácio e ao templo, que se uniam numa conspiração de exploração contra o pequeno Jacó. Então o pé dele em cima do muro é mais ou menos assim: eu vou amassar essa casa. Não, mas então ali o muro ali é a casa do rei. Ele está com o pé em cima da casa do rei. E a qualquer momento ele amassa o rei e amassa o sacerdote. Porque os dois estavam numa conspiração contra o pequeno Jacó, o povinho. Irmãos, me desculpem aqui o meu proselitismo, mas se os pregadores não estão sabendo disso, precisava vir estudar aqui no STEB, que a gente ensina direitinho. A gente ensina trem direitinho. Entendeu? Direitinho. Vamos lá. Não aprendeu nada. Não conta por aí que é meu aluno, não. Não, brincadeira. Mas o camarada um dia desse foi pregar no lugar e falou que era meu aluno. Quando ele começou as heresias, eu falei: meu Deus, se não tivesse dito. Ô infeliz da moléstia, antes de ficar calado. Fala que nunca me viu, é muito melhor. Vambora. Foi desse jeito mesmo. Tive o privilégio de estudar com o mestre, o pastor. Ele falou: meu Deus do céu. Cada heresia que eu falava, eu murchava mais. Cada heresia, eu puxava a cadeira, eu ia sentando e sumindo, né? Eu quase fiquei desse tamanhozinho lá no culto, mas não é o caso. E a terceira etapa, né, que é a etapa da preservação e transmissão da Bíblia hebraica, tanto na língua oral, na língua original, como em traduções para outras línguas. Então, assim, a partir do momento que aquilo virou texto, né, que aquela palavra virou um texto, então agora esse negócio precisa ser preservado. Aí vem as cópias, né? Você não pode ficar com esse texto se perdendo. Então, assim, a cópia está ficando velha, vamos fazer uma nova. Vamos fazer 50 cópias novas, porque é preservação e transmissão. Então, uma etapa é aquela primeira etapa oral, escrita, mas tudo separado. A segunda etapa é quando a coisa vai se juntando e vai recebendo autoridade, a comunidade vai entender. Porque, como eu estava dizendo, assim, o cara não acredita no Jeremias. Eles querem matar o Jeremias. Mas depois o Jeremias diz: mas vocês vão ficar 70 anos lá e vão... Aí os caras vão para 70 anos. E quando volta, quem lê a profecia, encontra aquela profecia e lê, fala assim: olha, o cara tinha razão. Então era Deus que estava falando isso. Ele não podia ter falado aquilo. Não, sim, o primeiro você tem um original. Aí esse original vai dar cópias. Só que os judeus tinham o costume dessa cópia, dessa original, eles sepultarem.
E essas cópias também, à medida que elas iam ficando velhas, que eles iam fazendo novas cópias, aquelas também eram sepultadas. Por isso que nós temos, na verdade, assim, gente, nós temos, tirando o manuscrito do Mar Morto, foi uma grande descoberta, os manuscritos do Mar Morto, porque eles são textos muito antigos. Você tem livros do profeta Isaías praticamente completo, que foi encontrado nas cavernas de Qumran, datados de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Então é muito importante você ter um manuscrito tão antigo, porque tirando o manuscrito do Mar Morto, você tem um Isaías, um exemplo, o Isaías, o Abacuque, inúmeros profetas. Vamos pegar o Isaías aqui como exemplo. Tirando esse da caverna de Qumran, que é de 100 anos antes de Cristo, o mais antigo completo que a gente tinha era mais ou menos do ano 1097. 1097. Então ele é 1200 anos mais velho, mais antigo, perdão, do que o que a gente tinha até então, até 1946, 7 por aí. É 1200 anos mais antigo. Então assim, isso é uma descoberta. Aí você falou assim, mas não tinha. Então, completa de 1097, 1096, um dos textos mais antigos. Agora, antes disso, você tem porções, não inteiro. Você tem pedaços, fragmentos, pequenas partes do texto. Inteiro é o Códice de Alep, acho que é o Códice de Alep, que é de 1000 e pouquinho. E depois, aí você encontra do Mar Morto com 1100. E a diferença entre com 100 antes de Cristo e esse de 1100 depois de Cristo, a diferença é pequeníssima, mínima, em letras. Então você vê também que os copistas tinham de fato uma seriedade, uma vocação na preservação desses textos. Porque quando se descobriu a ideia, os escritores acharam mais ou menos, os pesquisadores acharam mais ou menos, pronto, achamos um texto antigo, muito mais antigo, 1000 anos mais antigo, vamos provar que esse texto aqui é uma fraude. E aí você encontra um 1000 anos mais antigo, com diferenças mínimas de letras. Aí você fala assim, não, peraí, não pode ser fraude. Ninguém conserva um trem tão bem conservado à toa. Né? Entendeu? Então, assim, a coisa é bastante séria. E, claro, essa preservação e transmissão se dá até hoje. Porque até hoje nós estamos preservando o texto. Quando nós temos uma sociedade bíblica que mantém o hábito de imprimir os textos, isso é preservação. E é transmissão. Porque até hoje nós estamos passando o texto para as pessoas. Então, de alguma forma, nós somos participantes do processo de formação do texto bíblico. É claro que nós não estamos naquela primeira etapa, né? Porque nós não estávamos lá, mas nós estamos nessa etapa de transmissão. Quando uma sociedade bíblica do Brasil, por exemplo, publica um texto do Novo Testamento ou do Antigo para uma língua indígena, o que está fazendo senão transmitindo o texto? Assim, o cânon sim. O cânon sim, mas o processo de transmissão continua. Houve umas pessoas que do Antigo Testamento até o Novo ficaram responsáveis, peço o nosso auditor, para manter a mesma ou não? Não, assim, e na verdade existiram vários grupos. Os maçoretas foi um desses grupos. Os maçoretas eles foram responsáveis pela preservação do texto e da vocalização do texto, das vogais do texto hebraico, né? Mais utilizado, mas também não são os únicos que vocalizaram. Outros grupos também tentaram, mas não são só os maçoretas, tem os sofetinos, tem outros grupos que trabalharam de escribas que trabalharam na preservação do texto. O mais conhecido são os maçoretas, porque o sistema de sinais diacríticos, de vogais, de vocalização e de leitura do texto, o que é mais utilizado é o deles. Então, por isso, eles ficaram mais conhecidos. Mas não são os únicos, não. Não são os únicos, não. Vamos lá. Então, o período quando a finalização dos conteúdos da Bíblia ainda se encontrava em processo, por volta de 400 a 90, e o período quando a Bíblia hebraica já tinha alcançado de forma definitiva a partir de 90 até o presente tempo,
Então, até hoje, de alguma forma, nós estamos preservando o cânon fechado, mas nós estamos preservando o cânon, não é? Eu creio no cânon fechado, mas não creio na revelação fechada. Eu acho que existem outras formas de revelação. Eu não acho que Deus só se revela na Bíblia. Eu acho que outras formas de revelação devem ser avaliadas pelo cânon, pela Bíblia. Mas eu não acho que a revelação se encerrou no cânon. O cânon está fechado, mas não a revelação. É a Bíblia. É o cânon, é a Bíblia. É o padrão, é a medida. Vamos lá. E finalmente a nossa conclusão, que a pergunta final é: o quanto podemos confiar no texto que possuímos hoje? Já mais ou menos respondemos essas perguntas sem querer, né? Sem querer. De fato, o que chamamos de Antigo Testamento corresponde ao que fora feito originalmente? Então, de alguma forma, também nós já começamos a responder isso aí. Os argumentos que são citados para dizer que não, são os mesmos que podem ser usados para dizer que sim. Então, assim, você vai encontrar pessoas na internet que vão dizer assim: não, olha aqui como é que foi formada a Bíblia. E aí começa a dizer porque a coisa era separada, aí foi juntada, alguém juntou, teve um interesse nisso, por isso esse negócio não é inspirado. Mas nós vamos dizer justamente o contrário. Nós vamos usar o mesmo argumento e dizer assim: olha, porque a coisa se formou tão embrionária, foi sendo preservada tão cuidadosamente para chegar ao que nós temos, que isso só pode ter sido um cuidado de Deus. Então você vai encontrar, por exemplo, lá na igreja, um irmão lá da igreja encontrou um site lá, que pastor, olha o que esse cara está dizendo. Eu falei: o pior que ele está dizendo é verdade, foi de jeitinho. O pastor, então não é. Eu falei: não é no ponto de vista dele, porque quando eu olho para esse processo, eu já interpreto exatamente o contrário dele. Quando ele diz que não é por causa disso, eu digo exatamente que é por causa disso. Porque um livro não receberia tanta autoridade na história da humanidade, começando de forma tão embrionária, pequenas partes, aquilo que era falado, sendo copiado, preservado por mais de 3.000 anos, se Deus não tivesse nesse negócio. Então aquilo que eles dizem, que usam como argumento para dizer que não podemos confiar, eu já penso exatamente o contrário. É justamente por causa disso que eu creio. Então, a convicção no cuidado de Deus em preservar a Bíblia como revelação final é nossa garantia última desse processo. Existem manuscritos antiguíssimos que não divergem dos atuais textos utilizados, que a gente já andou mencionando por aí. Finalmente, uma frase do Paul Tillich, né, foi o Espírito quem criou o cânon. Teólogo sistemático. Leia Paul Tillich, pelo menos inteligente fica. Se fica crente eu não sei, mas inteligente eu tenho certeza que você vai ficar. Ou, só que fica mais inteligente. Muito bem, gente, agora nós vamos abrir para um pequeno momento de debate ou de pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, porque quando a gente abre assim para pergunta, de duas uma, se vocês ficarem calados, eu vou entender eu vou perceber que vocês entenderam tudo. Vocês podem até interpretar que não entenderam nada, mas eu vou entender que vocês entenderam tudo. Então, ele era de Tecoa é no sul, mas ele pregou em Betel é no norte. O único profeta que nós temos do norte, literário, digamos assim, que teve escrito assim, que é literário, é o Oséias. O Oséias nasceu no norte, pregou no norte, e o texto é do norte. O Elias e o Eliseu também são do norte, mas aí não é literário, é pré-literário, não temos a profecia dele. Agora, então assim, por isso que é muito difícil, você não tem um outro texto de profecia como o de Oséias para comparar. Então o Oséias é um profeta absolutamente original. Agora o Amós dá para comparar com os profetas do sul. Você pode compará-lo com outros profetas do sul, porque ele veio do sul, mas ele pregou no norte. Por isso que a gente fala que ele é do norte, mas Tecoa é do sul. O irmão ali, depois você. Pois não. Lucas. Não foi tão sistemático quanto no novo. Era um reconhecimento da comunidade.
a ideia do autor é sempre uma ideia considerada, até no Antigo Testamento. Ah, porque isso aqui foi do Moisés, isso aqui foi... O problema do Antigo Testamento, assim como do Novo, são os pseudepígrafos. É aquilo que o cara não escreveu, não foi ele, mas as pessoas atribuem a ele. Então você tem muito isso no Antigo. Tem no Novo também, né? Texto pseudepígrafo. Então, por exemplo, o livro de Enoque. O texto de Judas diz lá, porque o Enoque, o sétimo depois de Adão e tal. Assim, mas o livro de Enoque não pode ter sido escrito pelo Enoque, o sétimo depois de Adão. É um outro camarada que era muito comum na época, não tinha essa ideia de direitos autorais. Pelo contrário, era honroso você tributar aquilo que você escreveu a outra pessoa, porque tinha muito mais autoridade. Assim, o Paulo experimentou isso em vida. Na segunda carta aos Tessalonicenses, a gente estava estudando lá na igreja, tem um texto lá que ele falou assim, não acreditem nisso, mesmo que seja por uma revelação ou por uma epístola, como se por nós fosse escrita. Então assim, tinha no tempo, Paulo vivo tinha carta circulando com o nome dele, e que ele nunca sabia nem de onde veio aquele trem. Por isso que ele criou o hábito de dizer assim, olha, é assim que essa é a minha marca, e faz a conclusão, a doxologia. É a aceitação da comunidade. Do Antigo Testamento é a comunidade. À medida que a comunidade vai lendo, vai se identificando e vai reconhecendo os atos salvíficos e as normas, a igreja, a comunidade vai reconhecendo aquilo como canônico. Entendi pelos livros. Ele estava citando o livro de Jeremias. É isso? Entendi pelos livros de 70 anos de livro. Ah, sim. Que livro ele estava? Não, você citou essa ideia, Jeremias. Porque essas coisas acontecem, por exemplo, assim, tem um texto que fala que o rei Josias, um sacerdote, um esquema, encontrou o livro da lei perdido no templo. Assim, como assim, o livro da lei perdido no templo? Então, assim, que lei é aquela? Hoje a gente tem uma tendência muito forte a crer que era o Deuteronômio. O Deuteronômio. E depois lá atrás. Aqui. Os originais, as cópias. Não. Pode ter acontecido os erros que nós falamos, por exemplo, um erro de ouvir. Então, assim, pode ter, a gente sabe que tem manuscritos, por exemplo, que o cara está numa frase e ela terminava com uma frase e o cara pula uma frase inteira porque ia repetir, por exemplo, o tetragrama, e ele deveria começar a frase e pula, copiando mesmo, sem ter alguém ditando, lendo. Então você vai lendo assim, vai ali e tal. Aí uma frase que terminou com tetragrama, deveria vir, ele já olha a frase embaixo e suprime aquela. Então esse tipo de erro, tem outros tipos, assim, que a gente pode, agora não sei citar todos, mas tem esse erro de ditado, esse erro de copista, vai copiar, pula uma frase inteira, porque terminou com uma palavra, a terceira frase está com a mesma palavra por último, e ele meio cochilando ali, pula a frase inteira e já passa lá para a quarta. Então esse tipo de coisa, em cópias, você tem. Adulterar a profecia, nós conservadores não acreditamos. Não, assim, não, reescrever, tradições podem ser reescritas, você está entendendo? Assim, se você tem uma história que é contada oralmente e duas pessoas copiam aquela mesma história, ela certamente vai ser diferente. Tem isso na Bíblia? Tem. Você tem narrativas na Bíblia que está num livro e está no outro. As narrativas. E você lê uma e lê a outra, você percebe diferenças. Nos evangelhos, por exemplo, você vê isso demais. Mas isso no Antigo Testamento também ocorre. Então, assim, aquilo que era oral, quando vai ser escrito, naturalmente, quem vai escrever aquela história vai contar com um ângulo. Então, ele vai contar alguns detalhes que o outro já não se lembra. Mas o enredo é o mesmo. Exatamente. A ideia central da história permanece. Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos, você percebe isso nitidamente. A ideia da casa construída sobre a rocha, lá em Mateus, por exemplo, Jesus só diz assim,
fundou a casa sobre a rocha. Em Lucas, se você for ler, vai dizer assim, cavou, lançou os fundamentos e construiu a casa. Por que um foi sobre a rocha e o outro teve que cavar? Está entendendo? É porque assim, em Israel a terra era muito seca, muita pedregosa. Então assim, qualquer coisinha estava na pedra. Já para os leitores de Lucas gregos, você não podia simplesmente ficar porque a pedra estava mais no fundo. Então você tinha que cavar e jogar os alicerces. Então o cara vai contar a mesma história com alguns pequenos detalhes.